Olá, gente, tudo bem? A nossa unidade de hoje é o capítulo 3 do livro Fundamentos da Economia, de Marco Antônio Vasconcelos, que nós estamos trabalhando este semestre com vocês. Este capítulo fala da relação da economia e o direito, né? Bom, sabe-se que a economia ela é dedicada a satisfazer as necessidades administrando os recursos escassos. Nós vimos isso, inclusive, foi objeto da nossa prova de primeira VA. Nesse sentido, a atividade econômica é aquela que é aplicada na escolha dos recursos para o atendimento dessas necessidades humanas. Muitas vezes, né, o fenômeno econômico dita o surgimento de uma instituição jurídica ou vice-versa. Se o direito está dada a incumbência de organizar a vida na sociedade, a ordem social, e dentro desta ordem social inclui-se também a economia, podemos relacionar as relações entre economia e direito para que haja uma sociedade mais igualitária, harmoniosa e em desenvolvimento. O objetivo dessa aula e deste capítulo que nós iremos trabalhar com vocês é explanar áreas da economia que está ligada ao direito, trazendo à tona todas as relações humanísticas e as necessidades criadas e saciadas através da ligação entre as diversas áreas da economia, juntamente com a capacidade econômica da sociedade. Pois bem, a relação entre economia e direito existe desde que o homem passou a viver em sociedade. Também já discutimos isso com vocês. Porém, essa relação passou a ser estudada de forma muito mais sistemática a partir do século XVII, melhor dizendo, com Adam Smith, quando ele escreveu aquele livro Teoria da História da Riqueza. Pois bem, hoje diversos centros de estudos e universidades se dedicam a estudar as relações entre economia e direito. Uma boa regulamentação do mercado, uma legislação clara, objetiva e simples são fundamentais para o desenvolvimento da economia de mercado. Economia de mercado essa que nós estávamos já falando com vocês nas aulas 3 e 4. Quando discutimos com vocês as estruturas de mercados, principalmente os oligopólios, monopólios e a concorrência perfeita. Pois bem, para ter uma boa regulamentação deste mercado, com uma legislação clara, objetiva, são fundamentais para o desenvolvimento da economia de mercado. Ou seja, precisamos ter um direito forte, um direito que dê segurança jurídica para a organização das relações econômicas. Sem os direitos de propriedade, por exemplo, muito bem definidos, é muito difícil, por exemplo, a realização de trocas e, portanto, o desenvolvimento econômico e, portanto, o crescimento econômico, que são temas que iremos trabalhar com vocês na próxima aula. Ou seja, é impossível de haver riqueza. Então, pela tão estreita ligação entre economia e direito, e o fato de o direito estar dado a incumbência de organizar a ordem social, e dentro dessa ordem social também inclui o direito, nós veremos dentro desta aula alguns paralelos entre áreas atuantes da economia e do direito, tá? Mas ainda continuando, nós devemos lembrar com vocês que a economia ela apresenta uma multiplicidade de problemas e uma diversidade de causas e efeitos, e existe sempre uma inter-relação entre o estudo econômico e os diversos ramos do conhecimento humano. Foi aquilo que nós abordamos dentro da nossa nas primeiras aulas presenciais que nós tivemos no primeiro bimestre, né? Então tem uma estreita relação social com a sociologia, com a geografia, com a história, com a política, com o próprio direito e assim por diante. A interdependência entre o direito e a economia é grande,
uma vez que as leis jurídicas definem os direitos, as obrigações e fixam as liberdades de ação dos diversos agentes econômicos, tá? Que devem ser ajustados de acordo com as mudanças sociais que vão ocorrendo de forma a conciliar os interesses divergentes dos grupos. Só para lembrar, quem são os agentes econômicos? Os agentes econômicos são os indivíduos, as empresas e o setor governamental ou o Estado. Né? Então, tanto os indivíduos, empresas e o governo dependem da organização jurídica estabelecida pelo próprio direito. Tá? Bom, atualmente no direito brasileiro, atualmente a relação entre direito e economia é muito grande. No direito brasileiro isso não é diferente. Isto porque o próprio desenvolvimento do capitalismo, as relações entre os agentes econômicos se tornaram muito mais complexas. A grande concorrência que existia entre as empresas começa a dar lugar à concorrência às grandes corporações. O poder dessas empresas em impor os seus preços ao consumidor criou a necessidade do governo de colocar determinadas barreiras ao abuso do poder econômico por parte dessas empresas. É o caso, por exemplo, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que nós vamos trabalhar já dentro deste capítulo aqui. Por exemplo, uma das prerrogativas, um dos objetivos deste órgão é analisar e punir quando as empresas praticam formas de concorrência desleal, como a formação de cartel, o abuso do aumento de preço, o dumping. Além disso, o CAD é responsável pela avaliação das fusões, incorporações, das aquisições de grandes empresas. Por exemplo, se o CAD avaliar que houve uma concentração no mercado que possa causar injustiças ou abusos, o caso poderá sempre vetar uma operação. Então, esse é só um dos exemplos. No capítulo passado nós trabalhamos isso quando estivemos falando com vocês sobre as estruturas de mercado, principalmente dos monopólios e oligopólios, e os tipos dessas concorrências imperfeitas entre o cartel, o trust, dumping, vendas casadas e outros, né? Então o CAD e outros órgãos que nós vamos ver já aqui trabalha na regulamentação, na punição, no controle para que não haja concentração, controle e exagero nas estruturas, no controle das estruturas de mercado, prejudicando principalmente a concorrência. Mas, além disso, nós podemos observar na relação entre economia e direito outras relações, entre elas as relações entre os trabalhadores e os empregados, que também precisam ser reguladas, pois há muitas injustiças e abusos entre essas relações, trabalhadores e empregados. E é nessa forma aí que houve a necessidade de criar uma legislação específica que vai proteger principalmente os trabalhadores. Daí o surgimento do direito do trabalho. Isso vocês vão estudar no próximo semestre, no sexto período, essas relações mais especificamente, mas aqui há de se falar que é muito importante, pois a maneira como são tratados os trabalhadores, a maneira como eles são pagos influi diretamente no preço final de uma mercadoria e acaba prejudicando também nas relações econômicas, tá? Também não é diferente, por exemplo, se pararmos para pensar nas relações entre empresas e consumidores. Os consumidores sempre foram tratados de maneira muito generalizadas, nós consumidores fomos muitas vezes prejudicados nessas relações consumeiristas, e para equilibrar a força, o governo criou o Código de Defesa ao Consumidor, né? Mas não é só isso.
nós temos também aí o Código de Direito Tributário. O Código de Direito Tributário foi criado para fazer para auxiliar o Estado a fazer frente às suas diversas funções, para auxiliar o Estado nas funções dos quais necessita de recursos. Então mostra como são as relações para ter os próprios recursos, né? O imposto, por exemplo, é a principal fonte de recurso, de receita de um governo. Então, toda essa regulamentação referente aos impostos, como alíquotas, fatos geradores e outras, podem ser encontradas no Código do Direito Tributário, que também vocês irão estudar a partir do 7º período, né? Então, neste capítulo aí, ele começa falando dos conceitos da teoria econômica que estão relacionados ou que são dependentes do quadro das normas jurídicas do país. Hoje, por exemplo, há um aumento muito grande da direita, do crescimento da direita aqui no Brasil, das relações de direita, e este aumento do papel regulamentador do governo na economia, chamado neoliberalismo, visa garantir a defesa da concorrência e os direitos dos consumidores. Então, hoje, as leis econômicas, elas procuram dar muita ênfase nessa defesa da concorrência, pois a concorrência, um mercado que tem uma boa concorrência, tem preços mais otimizados, preços menores e as empresas oferecendo produtos melhores. Mas isso só acontece se houver uma concorrência dentro do mercado. E, lógico, as empresas precisam garantir os direitos dos consumidores e respeitar esses mesmos direitos. Então, neste capítulo, é um capítulo introdutório que mostra essa relação, que mostra alguma dessas teorias e mostra como os direitos consumidores, empresas, direito de empresas, dos indivíduos, do Estado se relacionam, né? Um foco muito importante nesse capítulo é a questão do direito e a própria teoria dos mercados, que é a teoria dos mercados é a parte da economia que trata é tratada na economia denominada microeconomia, que trata da teoria dos preços, que trata da teoria da defesa do consumidor e da concorrência, né? Então, na teoria dos mercados, aí nós vamos analisar, tem que se prestar atenção no foco econômico, no foco jurídico, nas imperfeições do mercado e nas economias internas. Ou seja, o foco econômico é o comportamento dos consumidores e dos produtores. Como é que se dá essa relação entre os industriais, os comerciantes e os consumidores? Como é que se dão essas relações de compra, de troca aí neste mercado? Quais os agentes das relações de consumo, principalmente Estado, empresa, quais as relações entre Estado, indivíduos, empresas, consumidores e etc. A análise do estudo do estabelecimento comercial e do empresário, que é uma análise econômica e jurídica. A análise das imperfeições do mercado e da intervenção do Estado dentro da economia. E das economias externas ou externalidades da economia. Então, nós temos aí 3 teorias, que é a teoria do consumidor, que estuda as preferências do consumidor, analisando o seu comportamento, as suas escolhas, restrições, quanto aos valores e a demanda do mercado. A partir dessa teoria se determina a curva de demanda, se determina também a questão dos preços, né? Porque é a partir analisando como os consumidores adquirem os produtos, de que forma que eles gastam o seu dinheiro, quais os produtos que eles procuram em primeira mão. Fazendo essa análise aqui é que
se tem uma teoria de comportamento do consumidor e uma teoria de comportamento dos preços que vão regular a produção e o consumo das mercadorias. Também nós temos a teoria da firma, que estuda a estrutura econômica das organizações, cujo objetivo é maximizar os lucros. As organizações que para isso compram fatores de produção e vendem os produtos desde fatores de produção para os consumidores. Estuda as estruturas de mercado, tanto competitivas quanto as monopolísticas. Nós já começamos a fazer isso no tópico passado, quando nós começamos a analisar as estratégias das empresas, o modo de atuação dessas empresas, principalmente na regulamentação, na estrutura de mercado, né? E nós temos a teoria da produção, que estuda o processo das transformação de fatores adquiridos pela empresa em produtos finais para a venda no mercado. Estuda as relações entre as variações dos fatores de produção e suas consequências no produto final. A teoria da produção, ela fala como é a maneira de atuação e produção das empresas, principalmente na distribuição, na venda e na própria transformação dos produtos. Bom, este capítulo 3, ele vai falar para nós, vai ressaltar algumas coisas importantes, como, por exemplo, os agentes econômicos e as falhas de informação, principalmente no que diz respeito aos consumidores, né? As empresas e o Estado muitas vezes não garantem as informações necessárias para os consumidores que adquirem os produtos, e muitas vezes esses produtos eles não vão atender às necessidades básicas do consumidor, devido muitas vezes a informações falsas, incompletas, insuficientes e que acabam trazendo prejuízo para o consumidor. A questão do poder do monopólio, nós já falamos isso com vocês, principalmente no que diz respeito à questão da baixa concorrência, da questão dos preços altos das mercadorias e assim por diante, né? E aí, neste capítulo também vai nos falar do surgimento das leis de defesa da concorrência, né? As primeiras leis de defesa da concorrência vai surgir lá nos Estados Unidos. Então nós temos a primeira, a lei de Sherman contra os trustes em 1890, que proibindo a formação desses trustes. Os trustes, como nós falamos com vocês na aula passada, eles são organizações de empresas que trabalham em toda a cadeia de produção, distribuição e venda, e essas empresas procuram se organizar e ter o controle desde a matéria-prima, passando pela produção até o produto final, e aí aumenta o preço dessas mercadorias. Então a lei de Sherman, ela foi a primeira lei a proibir a formação de trustes. Depois nós temos o ato de Clayton de 1914, a lei Seller-Kefir de 1950. As leis, essas duas leis nos Estados Unidos, elas vão proibir a formação de cartel. No Brasil, nós temos aí a Constituição Federal de 1988, que vai regular as atividades econômicas, e a partir da própria Constituição, já em 1990, nós vamos ter aí a criação de órgãos de defesa, de órgãos reguladores, as estruturas de mercado. Entre eles se destaca a criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tá? Que tem que faz parte como
um órgão autônomo máximo, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, que é o CAD, do qual nós já falamos com vocês, que tem a função de evitar a concentração econômica, de analisar as estruturas de mercados e regular as concentrações econômicas. Também ele trabalha sobre o controle de conduta, principalmente das empresas e do Estado de uma maneira geral, na apuração dessas práticas anticoncorrenciais e na própria ação governamental, onde vai coibir e reprimir os abusos do mercado, né? Neste capítulo aí nós temos um arcabouço jurídico que vai regular todas essas atividades. Esse arcabouço são chamados de arcabouço jurídico das políticas macroeconômicas. No capítulo especial, lá no terceiro bimestre, nós iremos estudar na macroeconomia as políticas monetárias, fiscais, as políticas monetária e fiscal, né? Além das políticas de crédito cambial e de comércio exterior, que são todas competências da União, mas nós vamos trabalhar mais especificamente isso lá na frente, quando nós vamos observar e relacionar essas políticas com o controle da inflação, desenvolvimento e crescimento econômico, etc., né? A política fiscal, também de competência da União, dos estados e municípios, que trata dos gastos, dos recursos, tanto da União, dos estados e municípios, e o papel da defesa do consumidor dentro de um processo de globalização, dentro desse processo de integração econômica. Depois nós vamos observar aí um outro tópico, que é o Estado promovendo o bem-estar da sociedade, né? Lá em Ciência Política, John Locke já nos propôs que o Estado ele tem a função de garantir os direitos naturais de propriedade, os direitos de livre iniciativa. Então John Locke fala sobre os direitos naturais, sobre o controle do governo parlamentar, cuja finalidade seria promover e ampliar os direitos do homem à vida, à liberdade e à prosperidade. E depois é muito importante nós ressaltarmos também o artigo 170 da Constituição de 1988, que fala que toda a nossa estrutura de mercado e toda a nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, e que tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: da soberania nacional, da propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades sociais e regionais, busca do pleno emprego, tratamento do favorecido pelas empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tem sua sede de administração no país. Então, nós vamos perceber aí uma estreita ligação da nossa Constituição, de algumas áreas específicas do direito, né? Além do mais, a gente vai perceber aí neste capítulo e dentro do próprio curso que vocês estão fazendo, os princípios gerais dessa atividade econômica, das políticas urbânica, agrícola, fundiária, tudo voltada para o desenvolvimento econômico. Mas não é só isso, gente. Não é só essa questão que nós devemos esquecer, né? No âmbito externo, por exemplo, os países também vão se relacionar nas áreas comerciais e financeiras. Para isso foi criado um direito internacional.
Dentro desse direito internacional foram criados outros organismos internacionais, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, que é o BIRD, o Fundo Monetário Internacional, FMI, a Organização Internacional do Trabalho. Então, a relação e outros que vão procurar promover uma maior integração entre as nações. Como vocês podem ir notando, a relação entre economia e direito é muito grande. Então, é de suma importância de todos aqueles que se ingressam no estudo das ciências jurídicas entender os principais conceitos da nova ordem econômica mundial, entender de maneira significativa as regulamentações, a proteção, a legitimação das leis, que vão se modificando constantemente neste processo de globalização que estamos vivendo nessa sociedade pós-moderna. A forma de organização da própria atividade econômica adotada pelo Brasil é um tipo de economia chamada mista. O sistema econômico ele é baseado numa estrutura capitalista, mas ela tem fortes nuances também do sistema econômico de economia planificada, né? Por que isso? Porque a nossa ordem econômica está embasada na livre iniciativa, nos princípios da propriedade privada, na livre concorrência. Entretanto, existe uma série de regulamentações e de intervenções feitas pelo Estado no intuito de preservar as questões sociais. Então não esqueçam disso daí. Apesar de vivermos no capitalismo, nós temos aí constantemente o Estado intervindo aí na economia. Aqui mesmo, neste artigo 170 da Constituição, vocês já observaram aí a valorização, a ordem econômica baseia-se na valorização do trabalho e na livre iniciativa, né? A livre iniciativa, nós podemos entender a livre iniciativa como uma iniciativa econômica baseada no livre jogo do mercado, que é de natureza capitalista. Entretanto, nós não podemos esquecer que essa ordem econômica privilegia a valorização do trabalho humano, que tem por sentido orientar a intervenção do Estado na economia de forma a preservar as questões sociais. Isto se deve ao fato de que as formas de organização econômica capitalista têm uma grande propensão a concentrar rendas em mãos de poucos. Então, apesar dessa existência da nossa ordem econômica ter por finalidade assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social, não significa que o Estado tem o dever de cumprir essa determinação, visto que é apenas um princípio. Cabe ao Estado, entretanto, prover-se de mecanismos de regulamentação dessas questões sociais, como, por exemplo, nós já falamos, o próprio direito do consumidor, o direito do meio ambiente, as desigualdades a redução das desigualdades sociais, das desigualdades pessoais, da busca do pleno emprego, sempre com o objetivo de alcançar a justiça social, né? Se vocês observarem aqui no artigo 170 ainda da Constituição, está expresso aí que nós devemos observar os princípios da soberania nacional. E o que quer dizer isso? A intenção deste princípio é de criar um capitalismo autônomo, principalmente nas economias subdesenvolvidas, para evitar principalmente uma dependência muito grande das economias
desenvolvidas. Também aí fala da propriedade privada, da função social da propriedade. O que significa? Que a propriedade dos meios de produção é privada. Entretanto, ela só se vai se legitimar quando voltada aos fins e valores de ordem econômica, isto é, a vivência digna. Além disso, entendendo-se por função social da propriedade qualquer bem genérico, dando forma ao Estado poderes de intervir na distribuição do recurso desses produtos para a satisfação das necessidades básicas, que constitui um modo de fazer cumprir a própria função social da propriedade. Nós temos aí a liberdade de iniciativa, que está muito bem expresso aí neste artigo 170 aí, é o princípio básico do liberalismo econômico, tá? Nós temos aí o princípio da livre concorrência, e nós já demos ênfase aí quando estudamos a estrutura de mercado com vocês. Além do mais, lá no artigo 174, no parágrafo 4, vai continuar afirmando sobre a livre concorrência que a lei deverá reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Isto é, o Estado irá intervir na economia para evitar os abusos do poder econômico e preservar a liberdade de iniciativa. E aí nós já falamos com vocês das leis antitrustes, das leis anticartéis, tá? Enfim, então o objetivo é muito, a relação é muito grande e ela tem que ser observada. Então, minha sugestão para vocês é que vocês deem uma lida neste capítulo, leiam, releiam ele, tá? E façam, prestem atenção nas funções do sistema brasileiro, o sistema brasileiro de desenvolvimento econômico, tá? Debrucem um pouquinho mais de tempo sobre o direito do consumidor. Ainda nesta aula, na nossa live, nós estaremos abordando um pouco do papel do PROCON, do Código do Direito do Consumidor e assim por diante. Ok? Então, tá bom? Fiquem até mais e até a próxima aula, então.